de hoje é sobre o livro Onde Cantam os Pássaros, da autora Evie Wyld, da editora Darkside. Olha que livro maravilhoso! Esse livro chegou de parceria com a editora e é um livro que eu já estava com muita vontade de ler. E olha, gente, que livro lindo! Capa dura. É um livro muito incrível. E eu achei os desenhos incríveis, mas eu acho que essas formiguinhas que tem aqui na capa teria sido bacana se tivessem colocado aranhas, porque tem tudo a ver com o livro. Ficaria bem bacana. Mas, gente, que edição linda. Eu acho que é uma das capas mais bonitas que eu tenho na minha estante. Sério. É muito, muito lindo. Junto com livros, eles enviaram uma sacola com coração aqui, escrita aqui atrás, Dark Love. Enviaram também uma agenda, que tem a mesma capa do livro, muito fofa. E enviaram uma capa de almofada muito linda, gente, olha isso. Muito legal. E eu gravei um vídeo falando sobre a parceria com a Darkside. Irei deixar o vídeo aqui no box de informações. O livro conta a história da Jack White, que é uma fazendeira que mora absolutamente sozinha numa pequena fazenda, numa ilha na Inglaterra. Ela tem apenas um companheiro, que é um cachorro, que no livro ele tem o nome de Cão. E anda acontecendo coisas estranhas nessa fazenda, que você observa aqui na página do livro. De tempos em tempos surge à noite algo misterioso que arrebata uma ovelha e a deixa em pedacinhos. Sim. A princípio, ela pensa que são crianças, né? Porque assim, a Jake, ela é uma mulher que vive extremamente isolada. Ela mora 3 anos nessa fazenda e ela não tem contato com absolutamente ninguém, a não ser com o dono da casa que ela comprou. Que essa casinha que ela tem na fazenda, ela comprou de um senhor chamado Dom. Então, ele é a única pessoa pelo qual ela recorre quando ela precisa de ajuda e também a única pessoa pelo qual ela conhece. Tem um pub nessa ilha e acho que ela apareceu nesse pub apenas uma vez e nunca mais frequentou, então todo mundo olha para ela de um jeito estranho, enfim, ela é vista com outros olhos pelas pessoas da ilha, justamente por ser uma pessoa extremamente sozinha, isolada e solitária. Mas não é somente o mistério das ovelhas que existe no livro. A Jake, ela tem cicatrizes nas costas, então durante toda a narrativa você, leitor, fica extremamente curioso para saber o que aconteceu ali com as cicatrizes, porque no decorrer da história ela vai contando, né, o que aconteceu, mas ela mente. E ela sempre menciona no livro, eu contei que aconteceu a situação X, mas não foi exatamente isso. Então você fica curioso a narrativa inteira para saber o motivo, né, o porquê ela tem aquela cicatriz nas costas. Então digamos que esses são os 2 mistérios do livro. As ovelhas, né, quem está matando essas ovelhas e o que aconteceu para Jake ter essa cicatriz nas costas. Esse livro, gente, ele foi uma novidade devido à narrativa. Eu nunca li nada parecido com a narrativa dessa autora, tanto que esse livro ganhou vários prêmios lá fora. Esse livro, ele é narrado em 5 fases. Como assim, Adriana, 5 fases? Porque a Jake, ela vai contando pedacinhos da vida dela. A primeira fase desse livro se passa no presente e a Jake, ela conta até exatamente isso que eu falei pra vocês, que ela mora numa fazenda, que ela comprou aquela casa do Dom, sobre a questão misteriosa que está ocorrendo com as ovelhas. Chega um certo momento que ela desconfia que são algumas crianças que estão fazendo uma brincadeira de mau gosto
em relação às ovelhas, então ela vai até a delegacia e ela não é muito bem recebida nessa delegacia, porque o delegado desconfia muito dela. Ele mesmo fica pedindo para ela frequentar mais o pub, para conhecer mais as pessoas, que ela precisa de alguém, porque ela é uma mulher muito jovem. Acontece tudo isso aqui na primeira fase, sem contar que ela também conhece um cara, que ele é um cara misterioso, aparecem dois personagens misteriosos aqui nessa história, que é o Lloyd, acho que é assim que se pronuncia, e que acaba convivendo ali com ela, mas de uma maneira um pouco estranha. Aí você precisa ler o livro para entender. Na segunda fase do livro, a Jake começa a contar a história dela quando ela está trabalhando num galpão. Esse galpão é onde eles, como é que se chama? Tosquiam ovelhas, que eles tiram a pele, né, a lã da ovelha. Então ela trabalha com isso e assim, é um lugar que só tem homens. Ela é a única mulher no momento. E ela fica com um cara desse galpão que se chama Greg, que seria meio que um namoradinho dela, uma pessoa que sempre tá ali fazendo companhia para ela nesse galpão. Eles trabalham, eles moram em alojamentos e trabalham, assim, é um trabalho muito duro, pelo que eu li aqui, nada agradável, porque enfim, narra algumas cenas aqui, né, deles matando, tosquiando as ovelhas, e são assim cenas fortes, mas nada que irá prejudicar. Nessa segunda fase, tem um outro cara que aparece aqui, que é o Claire, que até então eu achei que fosse uma mulher, mas é um homem, que ele é até muito amigo do Greg, que é o cara que ela fica, e o Claire, ele fica sabendo do passado da Jake, porque a Jake tem um mistério, ela tem um mistério que vem do passado dela. Na terceira fase desse livro, você tem o Otto, que é um cara pelo qual ela mora. Ela mora junto com esse Otto numa cidade X, que agora eu não vou lembrar. Na quarta fase desse livro, você tem a Jake morando junto com uma amiga chamada Karen, e não irei dar muitos detalhes sobre essa fase 4. E na fase 5, aparece a Jake morando com os pais, né? Com o pai, com a mãe, com os irmãos, e ali tem todo o desenrolar da história. O que acontece com essas 5 fases? São capítulos, o capítulo 1 fala sobre isso, o capítulo 2 seria aquela fase 2. Então, por exemplo, lá no primeiro capítulo você tem começa a primeira fase que eu expliquei para vocês. No próximo capítulo começa a segunda fase da Jake. No terceiro capítulo volta para a primeira fase. No terceiro capítulo vai para a quarta fase. O livro ele fica intercalando. O livro ele começa com o presente da Jake e vai para o passado, não para o futuro. Como geralmente você lê um livro, ele está contando ali o presente ou o passado e sempre indo para o futuro. Aqui não. Aqui você tem a Jake no presente indo para o passado. Então você vai passando por essas fases que eu contei, né, que eu expliquei para vocês, que só vocês lendo para vocês entenderem direitinho. Então uma escrita, gente, maravilhosa, uma narrativa. Eu nunca tinha lido um livro com esse tipo de narrativa, então eu fiquei assim impressionada com a criatividade da autora, porque não é fácil você escrever uma história assim, porque é muito fácil você se perder, é muito fácil você deixar ali certos assuntos e esquecer dele. E isso não acontece no livro, então isso eu achei muito interessante. Então lá na quinta fase da Jake, você descobre o passado misterioso dela e você descobre sobre as cicatrizes que ela tem nas costas. Somente lá que ela, óbvio que ela no final do livro, porque né, você está do presente indo para o passado dela. Então bem lá no passado que você né, terá o desenrolar dessa história, que eu achei assim um desenrolar incrível. Durante a leitura eu ficava imaginando N coisas, então assim, ele não foi um livro previsível. Ele não foi, porque tudo que eu achava não era. Pelo menos pra mim não foi previsível. Então, quem fez aquelas marcas nas costas? Eu ficava, foi ciclano, foi fulano, foi tal coisa. E eu fiquei impressionada com o final do livro. Sobre a questão do mistério da morte das ovelhas, eu achei incrível como a autora colocou um desfecho para isso. Eu achei incrível.
incrível. Então eu achei assim, é algo que fica no ar, mas eu acho que ele foi legal, porque eu não posso contar, não tem como eu falar, porque esse é o grande mistério do livro, eu acho. Porque a questão das cicatrizes é mais uma questão de culpa que trouxe medo para Jake. Mas a questão das ovelhas é medo, é culpa, mas também tem um quesinho de mistério, de sobrenatural. Enfim, eu achei muito interessante como a autora terminou com essa questão, né, com o desfecho desse mistério. Então ele é um livro, gente, de mistério, um livro de suspense. Tem os capítulos assim que eu achei mais sombrios, assim, os capítulos de quando a Jake escuta o que está acontecendo com as ovelhas, porque em alguns momentos ela escuta e às vezes acontecem algumas coisas dentro da casa dela. Então é muito assim, você tá lendo assim, é muito sombrio. Eu achei muito gostoso essa parte do livro, muito mesmo. E, gente, é um livro com uma narrativa muito gostosa, você não se perde na narrativa, por ser essa narrativa, digamos, ela tá aqui no presente, de repente ela vai para o passado, de repente ela volta por um certo momento da vida dela, depois ela vai para outro, mas você consegue encaixar esse quebra-cabeça com muita facilidade. Gente, eu li esse livro em um dia. Ele é muito fácil, é uma leitura muito fácil, mas é um livro muito bem escrito. 5 estrelas para o livro Onde Cantam os Pássaros. E eu fiquei muito envolvida com a personagem. Não tem como você não se envolver com ela, não tem como você chorar com ela. Mas assim, em alguns momentos eu fiquei com pena da Jake, em outros eu não fiquei. Eu acho que, assim, é um livro que o que eu senti, o que ele me passou. É difícil você conviver com uma culpa, mesmo que você tenha feito algo por uma simples inocência. Simples inocência. Mas é muito difícil você conviver com uma culpa. É muito mais fácil você admitir os seus erros e encarar as consequências. Então, quando você não fala a verdade porque você quer fugir das consequências, você convive com isso daqui, com culpa e medo. E isso é algo assim bem complicado. Então, um livro que eu gostei muito, 5 estrelas. É isso, gente, é um livro incrível. Eu adorei essa mensagem que o livro, pelo menos foi essa mensagem, foi isso que eu senti ao terminar a leitura. 5 estrelas, leiam Onde Cantam os Pássaros. É um livro lindo e eu espero que a Darkside traga mais livros dessa autora, da Evie Wyld, porque é incrível, gente, é incrível. Eu vou deixar aqui no box de informação todas as redes sociais e o site da editora Darkside. Irei deixar também o site da autora. A autora tem um site e vou deixar aqui linkado para vocês. Então é isso, se vocês gostaram do vídeo, deixe o joinha de vocês, compartilhe, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Tchau!